Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, sexta-feira, um dia especial para a galera alvinegra, porque temos convidados aqui muito importantes, que marcaram história na vida do clube. Mas antes de eu pegar o boa tarde deles, deixa eu pegar o boa tarde aqui do companheiro Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos falar assim do Santos hoje muito, né? Os jogadores que voltaram aos treinamentos hoje, já se preparando para o jogo contra a equipe do Santo André. Por sinal, o Santo André contratou alguns jogadores, também dispensou vários, mas acabou reforçando o time para essa reta final do Campeonato Paulista e nós vamos falar muito a respeito disso. E também ontem aconteceu uma importante reunião envolvendo homens fortes que fazem parte do Santos Futebol Clube, numa reunião com o pessoal de São Paulo, né? Todo mundo sabe que existe a possibilidade de uma grande união para concorrer às eleições de dezembro e essa primeira reunião acabou acontecendo, o pacto de honestidade, o pacto de conveniência de todo mundo pensando num pensamento só, que é o Santos Futebol Clube. Foi isso que aconteceu nessa reunião e nós vamos falar futuramente. Meus amigos e a galera do Santos, principalmente o torcedor alvinegro, hoje é um dia muito importante e especial para todos nós aqui. Não é qualquer um, eu vou repetir, não é qualquer um que coloca a gloriosa camisa do Peixe por mais de 200 vezes. Um cara para chegar e falar, olha, eu vesti a camisa do Santos no mínimo por 200 vezes, tem que ter qualidade, meu amigo. Tem que ter muita qualidade. Deixa eu pegar o boa tarde primeiro do xerifão. Márcio Rossini, que prazer tê-lo aqui com a gente no Baixada Esporte. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Márcio. Prazer é todo meu. Um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando. É uma satisfação muito grande, né, quando a gente toca nesse nome, né, do nosso glorioso Santos Futebol Clube. É um prazer estar participando aí da Embaixada Santista. Um grande abraço a todos. Legal, Márcio vai falar muito aqui com todos nós a respeito dessa trajetória que ele teve no Santos Futebol Clube. Baixada Esporte também traz agora outro gigante, hein? Zagueiro fantástico, envergou a camisa mais de 200 vezes também. Meu amigo Luiz Carlos, que prazer tê-lo aqui, rapaz. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer imenso estar falando com vocês aí. É um orgulho muito grande por vestir essa camisa do Santos por mais de 200 jogos. A gente procurou sempre dar o máximo por esse clube e aí continuamos ainda torcendo, né? Não jogamos mais, mas somos santistas de coração. Então é o seguinte, nós vamos contar a história de vocês. Aliás, vocês aqui vão contar praticamente a história que vocês tiveram com a camisa do Peixe aqui. Então, torcedor alvinegro, não saia daí, porque o Baixada Esporte volta já já. Aguarde. Bem, o Baixada Esporte hoje trazendo dois monstros sagrados que vestiram a gloriosa camisa do Peixe. Luiz Carlos, 210 partidas. E o Márcio Rossini, 277 partidas com a gloriosa camisa do Peixe. Márcio Rossini, vamos falar um pouquinho da sua chegada aqui, o início da sua carreira. Eu tenho uma foto aqui, por gentileza. Essa foto é de que ano e que time que é esse aí, Márcio? Esse aí foi no Marília, em 1978, quando eu subi para o profissional. Aí nessa foto aí eu tinha 17 anos. Inclusive aí tinha alguns jogadores, né, que passaram por time grande, aí o Zecão na Portuguesa, o Valdirzinho pelo Palmeiras, Nenê Boteco pelo São Paulo e o Ferreira, né, o ponta esquerda que atuou pelo Santos também. E tem o Jorginho Putinati aí, né? Isso, o Jorginho, inclusive, passou pelo Santos também, né? Isso. Quando eu fui para o Santos, ele foi para o Palmeiras. Ele ficou 10 anos no Palmeiras, né? Verdade, marcava gol pra caramba. E põe a foto do Jorginho aí no Santos aí. A galera acho que não lembra muito, principalmente as atuais. Aí o Jorginho Putinati aí. É. Lembra dele, Guido? Lógico que lembro. Acho que jogou com o Luiz Carlos, né, Luiz? Jogou também, jogamos juntos aí. Era um bom jogador, cara. Claro que era bom jogador. Bom jogador. É. Agora, ô Márcio, você nesse time do Marília aí, ainda na categoria de juniores e tal, você foi convocado, pode voltar para mim aqui, Cabelo, você foi convocado para a Seleção Brasileira de Jovens, junto com o Marola, que era do 15 de Jaú, não é isso? Exatamente. Quando eu fui contratado pelo Santos, eu estava disputando o pré-olímpico na Colômbia, né, juntamente com o Marola. E antes de eu embarcar para esse pré-olímpico aí, eu já tinha assinado um termo de
de passe, né, pelo Vasco da Gama, que na época era o presidente Heleno Nunes. Inclusive, ele fazia parte da diretoria da CBF. Então, já tinha um acerto com o Santos. Mas durante essa Copa lá, durante esse pré-olímpico, o Nabi Abichedi entrou na parada e dizendo que jogadores jovens não saíam do estado, né? Então, o Santos entrou na parada e eu acabei acertando com o Santos. E para mim foi uma satisfação muito grande, foi uma surpresa também, porque praticamente eu já tinha assinado, né, um seguro com o Vasco. Mas a minha satisfação aí, exatamente, foi ter ido para o Santos, né? Não é menosprezando o Vasco, não. Mas o que eu queria exatamente era para o Santos Futebol Clube. Quer dizer que por muito pouco você não foi para o Vasco da Gama, Nabi Abichedi tem muito a ver com a sua vida para cá. Agora, Márcio, para quem acompanhou a sua carreira e aqueles que veem hoje, né, mais jovens pelo YouTube e tal, pelas imagens de TV, você era aquele zagueirão forte pra caramba. Os caras olhavam e falavam, pô, você parece um gladiador. Tem uma razão disso, né? Você também parecia que fazia outra atividade esportiva, não era? Dos 10 aos 15 anos eu fazia natação, né? Inclusive eu disputei Troféu Brasil, Troféu Júlio Delamare, né? Então, durante praticamente aí 3 ou 4 anos. E com 15 anos que eu entrei no futebol, né? Nas categorias de base do Marília, e com 17 já estava no profissional, titular do profissional, o Marília disputando a primeira divisão. Aqui muita gente não aceitava pela minha idade, né? O Marília sempre brigava contra o rebaixamento, e eu com 17 anos aí já tinha uma personalidade muito boa, porque eu já tinha também participado da seleção brasileira. Bom, eu queria saber do Luiz Carlos, como é que ele chegou na Vila, né? Porque muita gente fala, pô, Luiz Carlos jogou um bocado de tempo, 200 e poucas partidas. 210, Gui. Com a camisa do Santos. Marcou 10 gols. 10 gols, 11 hein? gols. 11. 11. Vai esquecer os gols, que zagueiro, quando faz gol, se esquecer, eles brigam. Isso é verdade. Ô, Luiz, conta pra gente, como é que você chegou? Foi o Miguel Assad que te contratou? Como é que foi a sua chegada na Vila? Então, a minha chegada na Vila foi no ano de 88, né? Eu estava no Joinville, 87. Nós fomos campeões lá, o Joinville foi campeão catarinense de 87. E numa base de troca, né? Uma base de troca, eu vim para o Santos junto com o Cláudio José, o atacante que tinha o Joinville. E na presidência era o senhor Miguel Assad, realmente, na época. Então, no início de 88, foi a minha chegada na Vila Belmiro. Você se lembra dos companheiros daquela época lá? Que o Sérgio também, o goleirão, acabou chegando, né? Jogava junto ali na época. O Sérgio chegou um pouco depois, né? Que era o Ferreira, o Nilton, os goleiros, né? Eu lembro, tinha a zaga era o Nildo, o Davi, tinha o Luizinho, o Mendonça, o Júnior, o Tuíco. Eu lembro, era essa turma que estava na época que eu cheguei no Santos. Bom, vamos voltar um pouco agora com o Márcio Rossini. Márcio, todo mundo sabe que você era aquele xerifão, cara bravo, zagueiro que espanta atacante. Ainda no Marília, antes de vir para o Santos, você chegou a enfrentar o Serginho Chulapa quando ele estava no São Paulo, pelo Marília? Com certeza, em 78 ainda. Era praticamente esse time aí que você mostrou na tela aí. Esse time do Marília, nós enfrentamos o São Paulo em 78, eu com 17 anos, enfrentei o Serginho, não era fácil não. E como é que foi essa batalha aí? Ele dava aquelas cotoveladas, eu dava soco nele. Falei, ô negão, aqui você não vai levar vantagem não. E o pessoal, a torcida, em vez de ficar vendo o jogo, ficava vendo eu e o Serginho, porque foi um duelo à parte, né? E o jogo foi 0-0. E depois, quando nós encontramos no Santos aí ele falou para mim, pô, alemão, ainda bem que agora nós estamos do mesmo lado. Eu falei, negão, seja bem-vindo, agora o bicho vai pegar aqui. Mas foi uma batalha campal, viu? E o jogo foi em Marília? Foi em Marília, 0-0, Marília e São Paulo. Eu fico imaginando, porque é o seguinte, a gente quando fala do Sérgio está assistindo o programa, pode mandar um abraço para ele aí, que ele está acompanhando o programa também, como também o Rubens Marino, lá em Cubatão, acompanhando o Baixada Esporte aqui. Eu fico imaginando, até vocês zagueiros, né, o Luiz Carlos, você, para marcar um jogador desse porte do Serginho. Porque o Serginho, além de ser um jogador eficiente, rápido, não pode dar moleza porque ele faz gol,
ele não dá moleza pro zagueiro também, né? Ele faz de tudo pro zagueiro temer, ficar com medo mesmo. E ele chega junto e não dá espaço. Ô Luiz, você já marcou o Serginho? Ô, Guido, diferente do Márcio, eu tive a sorte de jogar ao lado do Serginho, viu? É. Ao lado dele, bem melhor. Menos preocupante, né, Luiz? Menos preocupante, muito menos. Ô, Márcio, você chegou no Santos em 1980. Eu tenho uma foto do time de 80 aí. Quando você chegou, tinha duas feras jogando na zaga, que era Joãozinho e Neto. Os dois campeões paulistas em 79, né? Tem a foto aí, põe no ar aí, por favor. Aí, ó. Esse time aí, ó. Joãozinho e Neto. Você chegou e falou, opa, eu vou ter que jogar muito para pegar uma vaga nesse time, né, Márcio? Não é fácil, né? Principalmente eu chegando no Santos, um garoto do interior com apenas 19 anos, né? E já tem que disputar, né, a posição com dois jogadores que tinham sido campeão paulista. Mas eu já tinha uma personalidade muito grande, já tinha disputado 2 campeonatos paulistas pelo Marília, já tinha participado de 2 convocações para a Seleção Brasileira de Juniores, né? Em 78 e em 79. Então, a gente tinha uma personalidade muito grande, como eu disse aí, a gente enfrentando o Serginho com apenas 17 anos, passando por 2 campeonatos pela Seleção Brasileira. Então, eu cheguei realmente para chegar e vencer. E logo que eu cheguei no Santos, aí, em pouco tempo, já adquiri a condição de titular. Inclusive, nós fomos campeão paulista, o campeão do primeiro turno, né, em 80, e perdemos a final em 80 para o São Paulo, onde o treinador era o Pepe e me tirou da final, né? Porque eu praticamente disputei o campeonato todo. Como eu tinha pouca idade, né, com 19 anos, ele achou melhor, né, colocar o Neto. Infelizmente não foi a opção certa, né? Porque o Santos perdeu acho que 3-0 e eu fiquei no banco e fiquei muito chateado porque eu disputei o campeonato todinho, né? E fiquei fora da final. Mas são coisas do futebol, né? A gente não... Quem é a gente para falar do seu Pepe, nessa história que o Pepe tem no Santos Futebol Clube? Mas, infelizmente, eu fiquei muito chateado. Inclusive, eu queria até sair do Santos, porque disputei o campeonato todo e fiquei fora da final. Eu queria sair porque eu tinha uma personalidade muito forte, né? Então, não queria perder a posição. E não perdi a posição, né? Não perdi a posição dentro de campo. Perdi a posição por uma opção do treinador. Guido. Eu gostaria de saber do próprio Luiz Carlos, porque a fase que o Luiz Carlos entrou no Santos era uma fase difícil. O time do Santos começou uma nova formação, mudança de diretoria, problemas financeiros. Como é que você viveu aquele momento aqui no Santos, ô Luiz? Então, eu vim de um clube que o Joinville eu não tenho, né, conhecimento, mas eu acredito que seja ainda dessa maneira, um clube muito organizado, o Joinville, sabe? Um clube em ordem, suas finanças em ordem, uma torcida grande. E eu enfrentei, nessa mudança minha para o Santos, como o Márcio falou, a gente vai de um time de menor expressão e vai para um clube igual o Santos, um clube grande, a gente tem realmente as dificuldades no início, né, de relacionamento, de conhecimento do treinador, que na época era o Gainete, o preparador físico era o Gilberto Tim. Então, eu tinha sido contratado antes da chegada deles, então eu tive que passar por uma reavaliação do Gainete. Então, todo um processo que foi passando, uma fase difícil. Aquela fase do Santos foi um pouco complicada, mas graças a Deus a superação foi boa. Foram quase 6 anos aí no Santos, né? Então, uma história muito bonita. Agora, Márcio, você falou que em 80 você quase saiu, queria sair e tal, porque você disputou praticamente o campeonato inteiro e o Pepe, no dia da decisão, acabou te sacando do time. O ano seguinte, 81, o Pepe saiu. 81 foi um ano turbulento. Tem uma foto aí de 81? Coloca aí na tela. Aí, ó. Esse é o time de 1981. Nós estamos vendo alguns jogadores aí, ó. Tá aí o Suemar, que veio da Inter de Limeira, você, o Marola, Chicão. Esse Paulinho era o lateral, eu não lembro muito dele, do Paulinho. Paulinho era lateral, né, Márcio?
Paulinho é lateral esquerdo, veio do Juventus, né? Ah, é. Tinha o Neto, zagueirão, né? E agachados Claudinho Agnello, o Eloy. O Eloy veio no meio do ano. Primeiro veio o Suemar, depois veio o Eloy. O Nilson Dias, o Pita, o Osni. Esse ano de 81, Marcos, pode deixar essa foto na tela aí. Foi um ano realmente complicado. Vocês começaram a temporada com o Sérgio Clérice de treinador. Caiu o Sérgio Clérice no meio do ano, entrou Coutinho interinamente. Caiu o Coutinho, entrou Daltro Menezes, caiu Daltro Menezes, assumiu interinamente no final do ano o Heron Beresford e em janeiro assumiu o Clodoaldo Tavares Santana. Quem é que te colocou de titular desse... Olha, foi efervescente esse ano, hein, Márcio? Esse ano não foi fácil não, né? Nós tivemos aí vários problemas aí, com mudança de treinadores, a gente não estava fazendo uma boa campanha, mas praticamente eu fiquei fora só dessa final, viu? Depois eu já voltei como titular no início já da temporada, né? Mas é complicado, foi um ano difícil, não só o ano de 81, como o ano de 82 também, e foi dar uma melhorada em 83, né? Onde nós fomos vice-campeão brasileiro, inclusive ganhei a bola de prata, mas foi um ano bastante complicado para o nosso Santos. E nesse ano de 81, o Santos fez uma excursão, viu, Guido? Eu vou colocar a foto na tela, porque a diretoria do Santos, o Márcio Rossini, quando veio, era o Rubens Quintas, o presidente, tinha o Rubens Marino, o Ernesto Vieira era o vice-presidente. E tem uma foto que foi uma equipe de imprensa e com a diretoria. O goleiro aí, Guido, é o José Rubens Marino, você está vendo. Ao lado dele está Silvio Ruiz, o verdadeiro. Né? Eu não sei quem é o terceiro ali, se o Rubão estiver em casa vendo o programa, eu não consegui identificar. Tem aí também o Rubens Quintas Ovale, de pé, é o quarto da esquerda para a direita. Na última da ponta também não sei quem é. Embaixo está o Passarinho. Ao lado do Passarinho está o narrador Hélio Claudino, da nossa equipe de esportes da Rádio Cacique, a equipe mais jovem. Hélio Claudino, narrador, Pinheiro Neto, repórter, Paulo Roberto Martins, comentarista, eu era plantão com o Guido e o Odário Farias, e tinha também o Moraes Júnior, né, aquele vozeirão que abria os trabalhos. Ao lado ali está o Marinho Barassal, está também, deixa eu ver aqui, esse aí é muito importante no mundo da velocidade, que é o Edgar Melo Filho. E lá na ponta, Antônio Gaia de Oliveira. Que saudade, Márcio! Pô, isso daí é lenda, hein, parceiro? Pelo amor de Deus, hein? Isso aí é relíquia, cara. Isso aí é relíquia. Mas era um time bom, o pessoal realmente Saudade maravilhoso. Do seu Gaia, hein? Seu Gaia é uma pessoa maravilhosa. O seu Gaia deixava as coisas todas prontas pra gente, nas viagens, na concentração. Era uma pessoa altamente capacitada, muito dedicado. Ele estava à disposição da gente todo dia, cara. Uma pessoa maravilhosa, infelizmente já se foi, né? Mora no céu, com certeza. Que pessoa maravilhosa, viu? Deixa eu só ratificar aqui que nós estamos batendo em off, o time que o Paulinho Maquilari está treinando é a Francana. A Francana que ele está treinando. Eu falei com ele agora há pouco, ele mandou um abraço para vocês dois, porque o Luiz Carlos jogou com o Paulinho, né? E você jogou com o Paulinho também, né, Márcio? Joguei. Quando eu voltei para o Santos em 89, eu peguei o Paulinho, né? O Paulinho estava lá, Paulinho, Luiz Carlos, o Serginho Chulapa também tinha voltado. E lançando aquela molecada, né? Sérgio Manuel, Axel, César Sampaio. Inclusive, nós fizemos uma excursão aí para a China, né, Oscar? Isso. Uma excursão para a China e depois esses moleques aí começaram a tomar conta aí das posições, né? Principalmente Axel e César Sampaio. Daquela época ali, a gente vê, porque nós até falamos, nós tivemos partidas fantásticas do Santos, porque o Santos tinha um time forte. Se a gente analisar o time daquela época, era uma equipe para brigar por título, né? O Palmeiras foi campeão no ano em que o Santos teve uma possibilidade de disputar o título, e o Palmeiras também estava muito forte e acabou ganhando. Mas teve aquele jogo contra o Vasco da Gama, os dois jogaram contra o Vasco, aquela partida 3-3? Joguei, Maracanã, né? Você jogou, o Márcio não, né? 3 gols do Paulinho. Eu não lembro, não. Esse jogo eu não lembro. Não, foi o Pedro Paulo. Pedro Paulo e você na zaga, né? Isso, Pedro Paulo e eu na zaga. E foi uma partida fantástica, né? O Santos perdendo o jogo
e aí acabou empatando 3-3. O Paulinho Aquilari fez 3 gols em cima do Vasco. E nós contamos essa história aqui. É aqueles jogos emocionantes, né, Luiz? Isso. Esse aí, o Botafogo também, o Paulinho tinha feito os 3 gols, né, lá no Maracanã. E esse jogo foi realmente, o Bebeto também fez o gol, né, pelo Vasco, no Maracanã. Foi um jogaço esse aí, viu? Olha, a gente vai dar uma paradinha rápida, voltamos daqui a pouco. Márcio Rossini, Luiz Carlos, 2 zagueiros que marcaram história no clube. Márcio Rossini jogou mais de 276 partidas, ao todo 277. E o Luiz Carlos, 210 partidas. E um veio na década de 80, final de 70, começo de 80, que foi o Márcio Rossini. Mas os dois jogaram juntos, porque o Luiz Carlos chegou em 88 e em 90 os dois chegaram a formar uma dupla de zaga. A gente volta já já, segura aí. Bem, o Baixada Esportes está de volta hoje recebendo 2 grandes convidados, zagueiros que marcaram época, né? Luiz Carlos na década de final de 80, 90 e o zagueirão Márcio Rossini. Márcio, 83, vice-campeão brasileiro contra a equipe do Flamengo. Eu vou mostrar o primeiro jogo do Morumbi, né? E eu gostaria que você fizesse uma análise em torno daquele campeonato brasileiro. Na tela, vamos às imagens aí de Santos e Flamengo no Morumbi, vitória 2-1. E depois, evidentemente, o título lá no Maracanã, ganho pelo Flamengo. O que você achou desse campeonato brasileiro aí, Márcio? Bom, esse campeonato brasileiro foi maravilhoso, né? Nós fizemos uma campanha que foi a melhor campanha, né? E você vê que nessa época o Flamengo tinha muita força na CBF, como tem até hoje, né? E a melhor campanha nossa. Então, o segundo jogo era para ter sido no Morumbi. E o primeiro jogo foi no Morumbi, o segundo jogo no Maracanã. E, infelizmente, nós pegamos aí o Aragão, onde já se viu um árbitro paulista apitar uma final de campeonato brasileiro no Morumbi. Estava eu, o Dema e o Lino pendurado com o segundo cartão amarelo. E o Aragão deu cartão amarelo para os 3. Os 3 ficaram da final, lá fora da final no Maracanã. E esse jogo aí nós tivemos a oportunidade também de fazer um placar maior, né? Então, infelizmente, nós fomos roubados, né? Fomos roubados. E o Aragão também não dá sorte contra o Santos, né? Ele fez aquele gol que o Jorginho chutou. A bola ia para fora lá contra o Palmeiras e a bola entrou, né? Ele fez o gol pro Palmeiras aos 47 do segundo tempo. E deixou fora eu, Dêmio Lino, né? Eu tinha ganhado a bola de prata, eu estava em primeiro lugar na bola de prata, melhor zagueiro do Brasil. O Dema e o Lino ali, os 2 volantes. Então, praticamente desmontou o time ali e fomos derrotados, né? Nessa época, inclusive, eu fui convocado para a seleção brasileira. E nesse jogo no Maracanã eu já tinha me apresentado. E esse pênalti aí? Márcio, dá uma olhadinha nessa imagem aí do jogo lá do Maracanã. Esse aí tava 1-0 pro Flamengo. Esse pênalti tava 1-0 pro Flamengo. O João Paulo Papinha brincadeira, né? dá um lançamento pro Pita. Fomos roubados, né? Não tem como, né, dizer que não foi pênalti no lance desse. O Pita estava na frente já. É um absurdo. Prejudicou a gente no Morumbi, prejudicou a gente no Maracanã. Arnaldo César Coelho, hein? O árbitro. E ele deu falta em 2 lances, o Luiz Carlos. Todo mundo achou, né? Pênalti, né? Ele falou, não, volta o lance de novo aí do pênalti em cima do Pita, né? Lá no Maracanã. 1-1, o Santos seria campeão, porque ganhou 2-1 aqui. Olha aí, ó. Ele deu 2 lances. E ele já ia sair na cara do gol, ó. Ia sair na cara do gol. Fala aí, Luiz Carlos, o que você acha? Pênalti claríssimo, né? Nossa, não sei o que ele viu aí para não marcar o pênalti. Ele viu a taça na mão do Flamengo. Ele viu a cor da camisa. Facilitou. Porque eu vou te falar um negócio. Esse jogo aí, eu já citei várias coisas que aconteceram ao longo dessa partida, o quanto ele prejudicou o Santos. Da maneira como ele apitou esse jogo, o Santos foi garfado, roubado descaradamente. Agora, o Márcio falou que foi bola... Dos 2 jogos, né? Nos dois jogos. Você falou que foi bola de prata nesse ano de 83, melhor zagueiro, né? E você foi convocado para a seleção brasileira, inclusive. Tem a foto aí da seleção? Aí, ó. Olha com quem que você jogava na seleção brasileira em 83. Goleiro Leão, Luizinho do Atlético Mineiro, Batista, você, Betão do Sport Recife. O Betão depois veio pro Santos, querido? Esse Betão... Não, esse Betão não.
Esse que Betão veio. Não, lateral Ah, é o zagueiro, né? É, pô, jogou no Santos. Tá. Betão lateral. O Lateral Pedrinho, direito. Pedrinho do Vasco, Sócrates, Carlos Alberto Borges do Palmeiras, o Careca do São Paulo, Pita e Éder. Não, esse Betão não era zagueiro, era lateral direito ele. Esse, lateral direito, bem lembrado. É lateral O direito. Betão é o do Corinthians. É por isso que eu falei, pô, esse lateral, É. ele veio pro Santos. Você sim. ficava bem com a amarelinha. Aliás, o Márcio dá uma desnobada também agora, porque ele fez um gol que nem o Sócrates, que jogava com ele na seleção, fez. Tem na tela aí, produção? Põe o gol do Márcio Rossini. Luiz Carlos, dá uma olhada nessa obra-prima do zagueiro Márcio Rossini. Vamos ver. Olha o João Paulo, contra a Suécia, 3-3, amistoso. Que é isso, rapaz? Olha, eu tenho certeza Isso aí que... foi de sorte, rapaz, foi de sorte. Não, ele queria fazer isso mesmo. Eu tenho certeza. Era jogada ensaiada. Jogada ensaiada. Jogada do Santos. João Paulo bateu. Ah, essa daí. Ô, Luiz, fala sério. Jogada Bora. ensaiada, ó. Treinaram a vida inteira na Vila, isso. Eu acho que o Sócrates vai te cumprimentar, ô Márcio, para dizer o seguinte: pô, esse estilo de gol é meu, cara. Ou não? Você sabe o que ele falou para mim? Ele chegou, me abraçou e falou assim, pô, que golaço, Márcio. Eu falei, doutor, gol desse tipo aí é só para craque. Ô Luiz Carlos, me diga uma coisa. Você era um técnico, um zagueiro técnico. Mas você nunca foi zagueiro, rapaz. Você era meio campista, meio armador. Qual foi aquela mente, né, fantástica que falou, Luiz, como meia, tem muita gente, vou te jogar mais atrás, você vai ser um zagueiro espetacular. Quem te deu a iniciativa de te tirar do meio de campo para te botar de zagueiro quando você jogava no interior? Então, eu comecei lá em Jaú, né? E o treinador na época do 15 era o Cilinho, na equipe dos profissionais, né? O Antônio Pedro era da equipe de base. Eu era meia esquerda, canhoto, né? Enfiava bem as bolas. E aí o Cilinho acompanhava muito os treinamentos da base, né? E os jogos também do campeonato da base. Eu comecei de meia, depois ele me colocou como lateral esquerdo, aí depois me colocou como zagueiro. Ele falou assim, acho que agora aqui é melhor para você. Porque você sabe a velocidade que eu tinha como meia, para ir e voltar, então não dava, né? Então eu fiquei mais na quarta zaga. E aí o Cilinho... Não, continua. É porque eu acho que ele pensou o seguinte, eu já te coloquei em 3 posições. Se tu não arrumar essa daqui agora, não tem mais jeito. Não, vai pro gol. Hein, Mauro Luiz? Não, mas aí não dava, porque no início da carreira era o Marola, o goleiro, aí não tinha como, aí não tinha jeito. Aí eu ia sair mesmo, era a última chance. Mas você vê como é que é, né? Zagueiro. Você vê como é que é treinador, né? Quando o cara tem aquele olho clínico, né? O Cirinho fala, pô, Luiz, você tem muita qualidade, mas você também sabe marcar. Se eu te colocar de quarto zagueiro, sair jogando, marcando na bola. Você vê, outro jogador que é zagueiro hoje, está jogando muita bola, é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique era centroavante. De centroavante, passou a jogar na zaga. O Fernando Matos também. Grande Fernando Matos, tá te mandando um abraço, meu Rossini. Jogava na frente e passou a ser zagueiro. Fernando. Grande abraço ao Fernando, grande abraço ao Carlitos aí. Carlitos Macedo, meu parceiro. Um grande abraço a todo o pessoal aí de Santos, né? Que a gente está com muita saudade aí, faz um tempinho que eu não vou aí, mas a saudade é muito grande. Estamos aí de centena, né? Não é quarentena, centena, né? Não aguento mais ficar dentro de casa. Inclusive a escolinha minha lá, dos meninos da vila aí, parado, a molecada querendo voltar, mas... Nós vamos falar dela daqui a pouco, Márcio. A sua escolinha em Marília aí. Mas antes eu quero que você fale do título paulista de 84. Quando a gente fala desse título, rapaz, os olhos da torcida brilham. Vamos colocar alguns lances, né? Alguns momentos dessa partida da final de 84, para que você faça uma análise do que representou esse título aí. Na tela, vamos lá. 84, Santos e Corinthians, Santos campeão. Márcio Rossini. Olha o time aí, ó. Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, você, Toninho Carlos, Toninho Oliveira, Dema, Paulo Isidoro, Humberto, Lino, Serginho Zé Sérgio. Que máquina, hein, ô Márcio? Um timaço, né? Esse time aí a gente tinha tanta confiança
E a gente entrava em campo sabendo que ia conseguir a vitória, né? A própria torcida também, principalmente os jogos na Vila Belmiro, né? Casa cheia, todos os jogos, aonde a gente ia, porque a torcida santista sabia que ia haver espetáculo, né? Espetáculo e um time guerreiro, né? Um meio de campo como esse é brincadeira, né? Lino, Dema, Paulo Isidoro e Humberto, e Rodolfo Rodrigues atrás, Serginho e Zé Sérgio na frente. É um time maravilhoso. E esse time aí dá tristeza de ter sido desmontado em 85, né? Se a gente tivesse continuado com esse... Era uma seleção, né? A maioria desses jogadores jogaram tudo em seleção. Se a gente tivesse continuado com esse time aí, nós tínhamos sido campeão aí por vários anos aí, campeão paulista, disputar título de campeonato brasileiro. Esse time aí era sensacional. O melhor time que eu joguei no Santos foi esse aí de 84. E olha, e não pegaram qualquer time não, hein? Porque o Corinthians também tinha um timaço, hein? Tinha um grande time. Agora a gente fica olhando as imagens com mais tranquilidade, a gente vê como o Santos jogou, da maneira como o Santos pressionou, marcou, mas o Corinthians, com o João Paulo na esquerda, né? Birubiru, Zenon, o time do Corinthians era muito forte, né? Vladimir na lateral esquerda, quer dizer... Dunga. E aí a gente vê a qualidade da partida, né? E como o Santos conseguiu esse grande resultado. Márcio, me tira uma dúvida. Você sempre foi capitão. Nessa final, você não foi o capitão, ou foi? Não fui. Foi o Serginho Chulapa. Ué, e por quê? Ele queria levantar a taça. Ele nunca levantou a taça, ele queria levantar, né? Ele falou. Aí ele chegou pro saudoso Castilho e falou, professor, eu sou o capitão hoje. Não, mas é o Márcio Rossini. Fala pra ele que hoje sou eu. Isso aí foi decidido lá na chácara Nicolau Moran, né? Na preleção, o Castilho deu a preleção, aí ficou entre a gente, jogadores lá, e nós decidimos aí que o Serginho ia ser capitão. E esse jogo aí, se a gente toma 1-0, o jogo não ia acabar, não. E ele falou... O bicho ia pegar aí, o Serginho sabe disso. Ele falou isso aqui no programa, ele falou, aquele jogo lá, se o Corinthians fizesse o gol, não ia acabar o jogo. E já tinha até quem ia pegar quem, né? Já tem, você vai pra cima desse, eu vou pra cima do zagueiro. Do Juninho. Do Juninho, porque o Juninho amarelou, né? Amarelou nesse jogo. Ia ser um jogo inédito, né? Se a gente toma um gol aí. Ia acontecer uma coisa rara no futebol que nunca aconteceu. Por isso que você vê que o time era muito unido e apesar de tudo isso aí, a gente tinha certeza, se eu não me engano, aí acho que nós tomamos o campeonato todo, acho que tomamos, não sei se foi 18 ou 19 gols, em 38 jogos. Foi a menos vazada no campeonato. E o ataque mais positivo, inclusive eu fiz 5 gols nesse campeonato aí. E foi um time maravilhoso, inesquecível. E outra coisa, hein, Márcio e Luiz Carlos? Galera, Morumbi lotado, as duas torcidas meio a meio, né? Hoje fica esse negócio, não é uma torcida só. Pô, como era bonito, como era gostoso, né? Eu queria saber do Márcio o seguinte, porque muita lenda, muita história se fala a respeito do início, antes desse jogo. Aquilo que o Serginho, na Vila, porque a gente acompanhava, né? Em 84 nós estávamos dentro da Vila, entrevistando todo mundo, naquela época era diferente. Hoje, essa frescura de zona mista, de coletiva, hoje, antigamente não. Antigamente a gente vivia, os repórteres viviam o dia a dia dos clubes e o que a gente fazia com os jogadores de entrevista era brincadeira. Hoje a gente vê um jogo desse e aquilo que o Serginho falou, né, que no vestiário ninguém faz a barba, ninguém cumprimenta, ninguém fala com os jogadores do Corinthians e todo mundo de cara feia. Isso é lenda ou aconteceu mesmo, Márcio? Isso aconteceu mesmo, a gente não queria nem conversa não, inclusive tinha jogado contra o João Paulo, né? Tinha jogado junto com o João Paulo no Santos, na seleção brasileira, mas em 5 minutos ali eu dei um carrinho no João Paulo, já tomei cartão amarelo, já mostramos o cartão de visita, né? Eu já dei no João Paulo, o Dema já deu no Arthurzinho, aí eles já sentiram que o negócio ia ser bem pesado, né? Então não é lenda não, isso é verdade mesmo. Agora, Márcio, você lembra como deve ter sido a festa quando vocês desceram a serra comemorando o título aqui? Eu vou colocar com áudio, porque agora está colocando as imagens e o Márcio comentando em cima. Agora, com áudio, o Márcio vai relembrar como foi o retorno da delegação aqui para a Baixada depois dessa conquista aí. Põe no ar.
tranquilo. Tirou fotografia da hora, esse negócio todo, tentando nutrir. Agora eles vão ter que guardar essa fotografia pro ano que vem, que tempo não deu. O negócio agora então é comemorar só, né? Agora só comemorar com o pessoal, né? E apesar que eu tô rindo de férias já, eu tô largado agora. E outra coisa, fala mais uma coisinha. O tricampeão. Tricampeão! É gostoso, é campeão. Ainda mais tri? Só você, né? Só eu, então. Durante a descida da serra, o ônibus era acompanhado pela torcida que esteve no Morumbi. Uma torcida barulhenta e feliz. Santos veio ganhando, torneio início, ganhou o primeiro turno e chegou na frente do segundo também, né? Eu acho que o Santos realmente tem o artilheiro do campeonato, tem o goleiro menos vazado. Enfim, eu acho que nunca foi feito tanta justiça como foi feito hoje. E quando chegou na Baixada, o time do Santos foi recebido com uma grande festa nas ruas. Na hora do gol, tava rezando. Olha, eu sou Papai Noel. E você, o que você tá achando? Eu sou Papai Noel do Santos. A maior alegria minha é dar esse presente de Natal pro Santos Futebol Clube, nosso peixe da Baixada. Olha. Meu Santos, malandro, é meu! E a festa não parou aí. Os jogadores foram levados à Vila Belmiro por um caminhão do Corpo de Bombeiros. Pô, gozado que eles não se trocaram, vieram direto de roupa, né, ô Márcio? Viemos de roupa, saímos do vestiário e já viemos embora. A gente queria chegar em Santos, queria chegar pra festa, né? E o legal, você viu aquela foto, tava o Castilho e o Cássio Nogueira. Os dois sentados no banco ali, né? O que representou o Castilho nessa conquista? E eu vou aproveitar, viu, Márcio, antes dessa pergunta do Guido, vou colocar uma foto para você não só falar do Castilho e Luiz Carlos também, desses 3 treinadores, o que representaram na vida de vocês. Por favor, aí o Cabelo, coloque esses 3 aí, por favor. Então, responda a pergunta do Guido sobre o Castilho e, Formiga, Castilho e Cilinho. Bom, o Formiga foi um dos primeiros treinadores meu, né? O primeiro treinador, né? Que, quando eu cheguei no Santos, se eu não me engano, acho que era o Formiga, depois que entrou o Pepe, né? Com certeza. O Cilinho, ele também foi meu treinador no Santos, era muito rigoroso ali, inclusive tivemos alguns problemas ali com o Mauro, lateral direito, o Mauro que veio do Guarani, né? Quase que saiu briga lá, e ele tinha um gênio muito forte, Cilinho também. Mas o Castilho aí foi um treinador aí inesquecível para mim, né? Como foi o melhor time, também acho que todos esses treinadores que eu tive no Santos, para mim foi o melhor. E o que ele fez com aquele time lá, apesar de ser um time aí de alto nível, mas a parte tática, a parte que ele montou ali, o esquema que ele montou para essa equipe de 84 aí, foi sensacional, era praticamente uma equipe imbatível. Né? E para você, Luiz Carlos, o Cilinho realmente marcou na sua vida? Marcou. Cilinho, para mim, foi o melhor treinador que eu tive, né? Eu passei por muitos treinadores. Eu não tive a oportunidade, né, com o seu Chico e com o Castilho de trabalhar com ele. Mas o Cilinho foi o início de carreira e quando cheguei ao profissional, um treinador muito inteligente, sabe? Ele tinha umas posições muito duras, né? Era meio cabeça dura um pouco, mas era muito inteligente, muito inteligente. Você treinar um time pequeno, como era o 15 de Jaú, como é o 15 de Jaú, e fazer um time pequeno jogar da maneira que o 15 jogava, é realmente porque é um conhecedor. E o Cilinho, na minha opinião, conhecia muito de futebol. Ô Luiz, quando você jogou no Santos, você teve o Cilinho como treinador. Mas os treinadores que você passou, você pegou o Evaristo de Macedo, não pegou? Peguei o Evaristo, pegou o o Pepe, pegou o Nicalô de Cavalho, Canor, Geninho, Geninho, o Rubens Minelli.
Desses treinadores aí, qual foi aquele que você mais se identificou? Era o Nicanor quando tinha aquele vestiário lá na Vila Belmiro, que ele era o rei da resenha? O Nicanor era muito gente fina. Mas o seu Pepe é uma exceção, né? Né? O seu Pepe foi, para mim, no Santos também, foi, além de treinador, foi um paizão. Eu acho que todos consideravam dessa maneira, né? O seu Pepe. Mas teve assim, o Rubens Minelli, tem treinadores bons aí que passaram pelo Santos na minha época aí. Mas marcaram o Rubens Minelli, o seu Pepe, o Cabralzinho foi meu treinador também, na época. Também muito inteligente, o Cabral. Cabral foi em 95, né? Ah, não, o Cabralzinho foi meu treinador aí no Santos. Foi 90, 91. Porque o Cabral teve duas passagens, 91 e 95, né? Ele foi meu treinador aí também, o Cabralzinho. Bom, nós vamos dar uma paradinha rápida. Voltamos daqui a pouco com Márcio Rossini e Luiz Carlos, dois zagueiros que marcaram história no Alvinegro da Vila. Segura aí. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje com Márcio Rossini e Luiz Carlos, dois grandes zagueiros que marcaram época no Peixe. Ô Rossini, você saiu do Santos em 84 e foi pro Bangu. Eu tenho uma foto aí do Bangu. Castor de Andrade naquela época falou, e o Moisés era o homem, braço direito dele lá, traz o meu xerife. Olha esse time do Bangu aí. Quem jogava contigo na zaga lá, ô Márcio? Eu e Oliveira. Ô, e o Mauro Galvão jogava de quê? De volante? O Mauro Galvão jogava de volante, não tinha lugar na zaga para ele. Olha. Você vê que timão, porque era como campeão da Taça Rio invicto esse time aí. Pois é. Tá aí o Bangu, né? Castor de Andrade, homem do dinheiro, chegava e falava, vamos contratar. E contratou também o Toninho Carlos também. 90, Luiz Carlos, dá uma olhadinha nessa foto aí, vê se você recorda desses jogadores que estavam contigo. Eu vou relatando aqui, ó. Você tá de pé, o primeiro da esquerda de pé ali. Você, Fininho, preparador de goleiros, Mendonça, Camilo, Zé Renato, Serginho Chulapa, Robson Agundi, Paulinho McLaren, goleiro Sérgio Guedes, França, Birubiru, Flavinho, César Sampaio, Axel, Moisés, Pedro Paulo, Newton, Gazul, Gilmar Popoca, Marcelo Veiga, Índio, Loca, Márcio e agachados. O Antônio Pitanga, que era o preparador físico, né? Doutor Braga, Marcelo Teixeira, que era diretor, o presidente era o Antônio Aguiar Filho. Cabralzinho e o Pepe, comissão técnica, Francis, saudoso, o massagista Francis, que era apelidado de papai, figura maravilhosa, o Edson Ampola, Serginho Manuel, Derval, Zé Humberto, César Ferreira e Juí. Bons tempos, hein, Luiz Carlos? Nossa, essa foto é um pouco antiga, hein? Essa foto aí foi, eu acho que antes da excursão, né, Márcio? Antes da excursão da China, né? Para a China, né? Foi. Tirou do grupo todo. Para divulgar o elenco antes da viagem, né? Para ver se voltava todo mundo inteiro, sem problema nenhum, né? Ô Luiz, me tira uma dúvida. Você, quando parou de jogar por contusão, e você falou que eu poderia até voltar a continuar jogando, daria mais uns 2, 3 anos, você estava com 31 anos. Há uma informação, que a gente acompanhava o dia a dia do Santos, que você foi convidado para trabalhar na base, mas não deu certo. Não deu certo porque você não quis ou porque não houve acerto? Não, foi cogitado na época do seu Zito, né? Da possibilidade de vir, mas a conversa não se prolongou, né? Ficou estacionada e, infelizmente, não deu para mim ir para a base do Santos. Era uma satisfação muito grande, né? Se eu pudesse ter ido, aí eu não fui lá e fiquei aqui em Prudente. O Grêmio Prudente começou a iniciar aqui na cidade, né? E aí eu comecei a participar aqui do Grêmio. Mas realmente essa possibilidade chegou a ser ventilada, mas não foi possível a ida aí para Santos. Eu sei que ninguém é gato aí. Você estava contando uma história que jogou pela Seleção Paulista contra o Márcio Rossini. Em 77, 78, foi isso? Não, nós jogamos juntos. Ah, jogaram juntos? Isso, E o Márcio não lembra disso? O Márcio? Lembra, Márcio? Ah, lembro, ele me lembrou, né? Eu acho que foi em 77, 78, Seleção Paulista contra a Seleção do Paraná.
Isso, Lá em 79. Bauru. Lá em Bauru. Agora, ô Márcio, você está com uma escolinha em Marília, né? Escolinha do Santos Futebol Clube. Eu tenho uma foto aqui. Fale um pouquinho desse trabalho aí. Bom, esse trabalho, para mim, é muito gratificante, porque depois que eu encerrei a minha carreira como atleta profissional, eu passei a ser treinador de futebol também. E fiquei 10 anos como técnico, né? Mas meus pais tiveram um problema de saúde e eu fui obrigado a deixar essa profissão de lado para poder cuidar deles, né? Inclusive, hoje eles moram comigo e eu estou cuidando deles. Então, qual foi o meu pensamento? Como eu não poderia ir a Santos, eu trouxe Santos para Marília, né? Pelo menos nós temos a escolinha aqui, olha, o distintivo aqui, essa é a camisa oficial da escolinha do Santos Futebol Clube. Inclusive, nós participamos também já da primeira Copa Meninos da Vila, que foi em Sapucaí Mirim, e o nosso Sub-15 foi campeão na primeira Copa. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar tendo essa possibilidade de quem sabe, aí, num futuro próximo, aí, revelar alguns jogadores para o nosso Santos Futebol Clube. Né? Então, para mim, é um orgulho muito grande. Eu trouxe o Santos para dentro de casa, quando o Santos esteve aqui, esse final de ano aí, que passou disputando, no início do ano, disputando a Taça São Paulo. Eles treinaram lá no CT, Meninos da Vila, lá aqui em Marília. E, para mim, o Santos está no coração, né? Não tem como. Quase 300 jogos pelo Santos, onde eu cheguei à seleção brasileira, onde eu ganhei a bola de prata. Então, a minha história toda eu devo ao Santos Futebol Clube, apesar de ter tido uma carreira muito boa, uns anos muito bons também pelo Bangu, mas o Santos que marcou exatamente a minha vida. Né? Guido. Não, eu só queria dizer que o Roberto Storri está mandando um abraço para vocês. Está acompanhando o programa também, acabou mandando aqui um recado e um abraço para todo mundo aí. Não, eu gostaria... Grande Roberto, um grande abraço, meu presidente. Porque ele trabalhou com você, trabalhou com ele na época que ele foi diretor do Santos, né? Isso, Roberto de Storri. O Luiz Carlos também trabalha com base, Luiz? Eu trabalho numa prefeitura aqui perto, né? E trabalho com esportes também. Mas eu queria acrescentar algo aí a respeito do Márcio, da escolinha do Márcio. Eu tive a oportunidade de a gente ter essa interação da cidade. Eu trabalho e a escolinha do Márcio. Eu queria, independente da amizade que eu tenho pelo Márcio, que eu admiro muito o Márcio, ele sabe disso, eu tenho como irmão o Márcio. Independente disso, eu queria dizer que a escolinha do Márcio, você está de parabéns, viu, Márcio? É uma organização, uma escolinha que tem meninos também de qualidade, e você tem que saber separar isso, né? Porque é uma escolinha de futebol, não é um clube profissional, e o Márcio tem essa preocupação também, eu sei disso, porque eu conheço a escolinha do Márcio, e eu queria dar os parabéns para você, viu, Márcio? Você está de parabéns, é um exemplo a tua escolinha. Eu acho que o Santos está satisfeito por ter essa escolinha em Marília e região que você representa, sabe? Eu fico muito feliz. Eu acho que esses garotos, os pais dos garotos, os garotos confiam muito no Márcio, sabem que foi um ex-profissional dedicado, competente, né? Chegou à seleção brasileira, não foi por acaso. Então, eu queria parabenizar você, viu, Márcio, pela sua escolinha e que continue assim, meu irmão, tá bom? Márcio, para a gente fechar com vocês dois, e é importante isso, vocês são duas figuras que marcaram história no futebol. Tem muito jovem hoje, no sub-17, 18, que já tem aquela chuteirinha importada, ganha 30, 40 pau por mês e se acha o dono do mundo. Qual o conselho, já fechando o programa, que você, Márcio Rossini, dá para essa molecada e o Luiz Carlos também, rapidamente, antes da gente se abraçar aqui, verbalmente no ar? Eu queria frisar uma passagem que teve aqui recente, primeiramente agradecendo as palavras do Luiz Carlos. Ele veio com a escolinha dele aqui fazer um amistoso aqui com a nossa escolinha, e eu tive a oportunidade de estar com o Edinho, né? O Edinho, filho do nosso rei Pelé, né? E nós comentamos sobre isso. Hoje os jogadores aí que estão nas categorias de base, principalmente no sub-20, ganhando 30, 40, 50 mil, né? E sem dar um chute ainda no profissional. Eles se acham reis, se acham craques, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de humildade, né? Você tem que valorizar um pouco mais
esse distintivo que vocês estão usando aqui, que é o nosso glorioso Santos Futebol Clube, um pouco mais de humildade. E hoje você conversa com os garotos e o que eles falam que eles são os melhores, né? Que tem empresário, qualquer coisa tem que falar com o meu empresário. Eu nunca tive empresário na minha carreira toda. Em primeiro lugar, garotada, vocês têm que pensar em jogar futebol. Enquanto vocês não derem um chute aí com a camisa titular do Santos, vocês não são ninguém, cara. Vocês têm que ter muito respeito com esse uniforme aí, com essa história que tem o Santos. Então tem que ser devagar, passo a passo, né? Vamos com humildade, né? Para quem sabe aí, um ou dois de vocês aí consigam chegar na categoria principal. Então, o que eu conversei com o Edinho, que muitos desses, quando estouram a idade do sub-20, eles estavam ganhando 30, 40, 50 mil. Eles vão para alguma equipe do interior aí, ganhando 5, 6, 10 mil. E não estão preparados para isso. Então, vocês têm que ser preparados para isso. E vocês estão numa equipe grande, uma equipe que tem muitas glórias e tem que ser humilde, tem que ser humilde. Então não adianta nada vocês falar que tem empresário, que é o melhor jogador da categoria de base, que não é nada disso. Vocês vão ser o melhor na hora que vocês vão vestirem a camisa titular do Santos. Legal. Então eu acho que está faltando humildade a essa rapaziada aí, principalmente do sub-20, que eles vieram aqui e eu acompanhei. Então tem que abaixar a bolinha um pouquinho, porque não deram nem um chute lá em cima. Então não chegaram a lugar nenhum ainda. Palavra de xerifão. Márcio e Luiz Carlos, nosso tempo infelizmente está estourado, mas eu quero que vocês voltem a participar com a gente brevemente para falar muito mais de vocês e do futebol. Um beijão no coração, Luiz. Um beijão, Márcio. Um abraço. Grande abraço. Deus abençoe. Excelente programa. Guido Bortolomazzi. Eu descobri um garoto de 11 anos que é melhor que o Neymar. Mora no Japão. O pai dele nasceu na Santa Casa e ele está trabalhando no Japão. O garoto tem 11 anos. Eu vou botar o vídeo desse menino aqui no programa semana que vem. O Santos tem que trazer esse moleque pra cá. Tem que repatriar esse moleque. Um abraço, até segunda. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana. E você, garotão de 20 anos, está no Sub-20 no Peixe? Ouça as palavras de quem fez história. Humildade. Muita humildade. Tchau, tchau.